Olá, o meu nome é Dina, sou Developer Relations Engineer no Google Cloud. O tema hoje é mediação de DevOps. O que é a velocidade em código aberto? Especificamente, vamos analisar as métricas da DORA e como se aplicam a código aberto. Hoje tenho comigo a Sofia. Olá, o meu nome é Sofia Vargas, sou gestora de programas na equipa de programas de código aberto da Google. Também sou membro ativo da comunidade Chaos. Nos dois espaços trabalho com líderes de projetos de dentro e fora da Google para discutir como implementar métricas de projetos sobre saúde e sustentabilidade. Fantástico! Ok, para começar, vamos ver as definições para nos entendermos melhor. O que é DevOps? Há várias definições para DevOps, mas a que vamos usar é um movimento organizativo e cultural que procura aumentar a rapidez da distribuição de software, melhorar a fiabilidade do serviço e criar propriedade partilhada entre as partes interessadas no software. Por outras palavras, DevOps é uma forma de usar a comunicação e a automação para aumentar a velocidade e a fiabilidade para satisfazer os utilizadores. Isto traz-nos à DORA. DORA é a equipa de investigação e avaliação de DevOps. Em mais de 7 anos de investigação, identificou 4 métricas essenciais para prever o sucesso organizativo. Quero destacar que se trata de métricas preditivas, que há uma relação mais forte do que a correlação. De forma simples, estas métricas estão ligadas à velocidade e fiabilidade. No lado da velocidade, temos a frequência de implementação e o tempo de mudança. Na estabilidade, temos a taxa de falhas de alterações e o tempo de restauro do serviço. Muitas pessoas acham que estas são métricas opostas. No entanto, a investigação indica que as organizações não têm problemas de velocidade. Também estão bem na estabilidade, porque as capacidades e os sistemas implementados para melhorar a velocidade estão ligados à estabilidade e vice-versa. Assim sendo, vamos analisar as métricas. A primeira é a frequência de implementação, a frequência com que uma equipe inicia uma produção com sucesso. Por exemplo, a cada dia, semana, mês, ano. Um erro comum que vejo quando as pessoas pensam nesta métrica e a tentam calcular é que a confundem com volume de implementação. Vemos pessoas a usar o número médio de implementações diárias, o que é enganador. Por exemplo, no decorrer de um mês, há um dia em que faz uma implementação. Corre meio às avessas. Depois faz mais 30 implementações para tentar corrigir os erros ocorridos na primeira implementação. Então temos 30 implementações neste mês. Quando fazemos uma média do mês, dizemos: olha para isto, a média diária de implementação é 1. Estamos a implementar diariamente? Não. Está a implementar mensalmente. O que devemos analisar é a frequência de implementação, não a quantidade na implementação. Em seguida, temos o tempo de processamento de mudanças, que é o tempo mediano de implementação do código em produção. O que queremos fazer aqui, dando um passo atrás, isto é,
A rapidez de desenvolvimento de uma funcionalidade e de entrega ao cliente. Começamos com o primeiro envio, pois é o primeiro sinal que temos que está consistentemente disponível. Terminamos quando está implementado em produção e disponível para os clientes. Depois, a taxa de falhas e alterações, que é o número de falhas por número de implementações. Então, quanto à taxa, temos o denominador, temos o numerador. O denominador é o número de implementações em produção. O numerador é o número de falhas em produção. Por exemplo, se tiver 4 implementações num dia e uma causar uma falha, uma taxa de falhas de alterações será de 25%. Uma falha pode ser muitas coisas. Pode ser, na verdade, 500 erros, mas também pode ser um abrandamento grave do serviço e tempos de resposta muito lentos. A definição de falha depende de cada equipa, de cada organização, mas é importante anotar e ganhar consistência ao longo do tempo. Depois temos o tempo de restauro do serviço. Para uma falha, é o tempo mediano entre a implementação que causou a falha e o restauro. Queremos ver a implementação da falha mais do que a sua detecção, pois nem sempre está disponível, mas se estiver disponível, fornece informações sobre o sistema. Se ocorreu uma falha que tem afetado os utilizadores ao longo de um mês, mas apenas descobrimos ontem e corrigimos rapidamente após a detecção, se apenas ponderar o tempo de detecção ao restauro, pensará que fez um excelente trabalho e os utilizadores tiveram uma boa experiência. Mas, com todas estas métricas, estamos a considerar a experiência dos utilizadores com o fornecimento do software. É por isso que o tempo de implementação é o melhor momento para começar a contar. Já que durante um mês os utilizadores podem ter sofrido e temos de parar e pensar como melhoramos o sistema para melhorar a obtenção de informação e agir mais rapidamente. Estas são as 4 métricas essenciais e são úteis porque nos ajudam na comparação com as métricas no setor, a compreender onde estão as dificuldades e onde podemos centrar esforços para melhorar onde é mais necessário. Estas são as 4 métricas essenciais. Agora vamos começar a pensar no que isto significa em software de código aberto, que é um pouco diferente de todos os exemplos empresariais de que temos falado. Sofia? Obrigada pelo resumo, Dina. Primeiro quero falar do teu último ponto. O que é diferente aqui? Quero começar pela tua definição inicial de DevOps, para que se compreenda como pode ser interpretada no reino dos projetos e comunidades de código aberto. O primeiro pressuposto que queremos debater é o de que a DORA e o foco da pesquisa da DORA têm sido as equipas de desenvolvimento de software. Há a ideia de que estas equipas trabalham para empresas, embora possam ter o dinamismo de pessoas novas a entrar. Outras a mudar de carga, equipas a mudarem de função. Há esta noção de incentivo e propriedade partilhada. Porque todos trabalham para esta empresa. Num projeto em código aberto, não há esse tipo de delineação. Estas populações são altamente dinâmicas, não só são dinâmicas, como as expectativas e os incentivos variam imenso. Temos voluntários, temos pessoal assalariado e outras pessoas cujo tempo e compromisso para com o projeto é incerto e podem entrar e sair do espaço. Esta ideia do que define
A organização é muito flexível e pode ser interpretada de várias formas consoante o projeto. Mas dentro disso e de outros projetos de DevOps, há definitivamente objetivos comuns, por exemplo, em melhorar e entregar código fiável e estável, em criar um sentimento de propriedade e cultura. Diria que este último ponto é ainda mais importante para a liderança do projeto, porque não há o incentivo da empresa em aproximar as pessoas, tem de fomentar esta colaboração e cultura na comunidade extensa para garantir que as pessoas se mantêm envolvidas e estão dispostas a assumir a propriedade partilhada do projeto. Uma diferença importante deste foco em DevOps no espaço de código aberto está na velocidade de fornecimento de software. Não digo que os projetos não têm este objetivo, mas um objetivo mais comum nos projetos de código aberto é esta ideia de produtividade sustentável, pelo que pensamos em reduzir a possibilidade de os contribuidores ou os contratados ficarem sobrecarregados ou esgotados e abandonarem o projeto, colocando-o em risco. Gostaria de pensar a forma como podemos interpretar as 4 métricas essenciais dos projetos de código aberto. Começava pela frequência da implementação. Consoante o projeto, pode ou não ter uma cadência ou uma agenda de lançamento definida. Aconselho a escolher a métrica mais fiável e mais fácil de medir. Garanta a consistência de a medir sempre que quiser saber em que ponto está e melhorar face à pontuação, tendo em conta a frequência de lançamento, envio ou fusão no projeto. Quanto à população dinâmica, outra coisa boa de monitorizar em projetos de código aberto é não só a atividade, mas também a distribuição dessa atividade entre os contribuidores e os contratados. Pode ser uma forma ótima de monitorizar que parte da comunidade está a fazer a maior parte do trabalho, como esse trabalho é distribuído. E se a distribuição atual é um modelo sustentável ou é necessário, digamos, investir mais e incentivar um novo crescimento de contribuidores. No tempo de processamento de mudanças, numa área semelhante, podemos analisar o tempo mediano dos envios a serem enviados e revistos. Na perspectiva das métricas de código aberto, achei que era uma métrica ótima para analisar a experiência do contribuidor. Na verdade, trabalhei com vários projetos que monitorizam ativamente esta métrica como forma de medir a experiência para o contribuidor médio. Se pedirem um envio que fica muito tempo pendente ou todos os pedidos de envio forem rejeitados, então a experiência não é muito boa e não é grande incentivo para continuar envolvidos num projeto. Recomendamos vivamente a análise deste tempo mediano de revisão ou fusão de um pedido de envio, mas também analisar como esse tempo muda no caso de contribuidores estabelecidos, que são entidades conhecidas na população, face a novos contribuidores que não têm as mesmas ligações e não têm ninguém a quem contactar. Estão completamente isolados e pode ser uma ótima forma de monitorizar a experiência dos novos contribuidores. Esta métrica também pode indicar problemas no processo de tomada de decisões dentro da gestão ou estrutura do projeto. Digamos que começa com um projeto pequeno. Há apenas 1 ou 2 pessoas que tomam decisões técnicas no projeto. Mas à medida que a comunidade cresce, ter o mesmo grupo de pessoas a rever todas as alterações
pode originar atrasos e abrandar a experiência para que os novos contribuidores vejam os pedidos de envio revistos e inseridos no projeto. Esta métrica pode também ser indicativa de que é necessário ponderar o modelo de gestão e o processo de tomada de decisões atual no projeto. Terá o projeto atingido um tamanho tal que tem de pensar em distribuir a autoridade e a tomada de decisões por outras áreas do projeto? Quanto à taxa de falhas, estamos a falar de código aberto e não de um serviço. A ideia de estabilidade de serviço não é sempre igual. Faça projetos de código aberto, mas queria analisar estas métricas e ver o que mais podemos utilizar para medir os códigos e a estabilidade geral no projeto e na comunidade. Algo que pode ver sobre a taxa de falhas de alterações é a taxa de falha de testes. Há projetos com infraestrutura de teste robusta, que é algo que pode relatar. Outros projetos não a têm. Talvez tenham por base apenas alguns portáteis e por isso pode não ser consistente ano após ano. Talvez uma melhor compreensão da taxa de falhas de alterações venha da análise de problemas que surgem após um lançamento proeminente e da monitorização do número e tipo de erros que aparecem. Isso pode ajudar a perceber o processo de QA e da qualidade do lançamento. No tempo de restauro do serviço, pode ver o tempo mediano necessário para corrigir um erro ou um problema. Mas uma melhor medida de um projeto pode ser entender o tempo médio necessário para comunicar que ocorreu uma interrupção no projeto. Trabalhei em vários projetos que não têm qualquer tipo de processo. Se estiver nessa situação, a métrica mais básica parte de saber se existe um processo que permita comunicar à população de utilizadores ou contribuidores que há um problema, uma interrupção de serviço ou uma vulnerabilidade que passou no projeto. O último ponto de que quero falar diverge um pouco do foco da Dora. Trata-se do primeiro pressuposto que discutimos sobre compreender como definimos a organização. Quero sublinhar que em código aberto, medir a saúde do projeto e a produtividade da base de código é tão importante como medir a saúde e a sustentabilidade da comunidade e população que mantém o projeto. Recomendo vivamente a análise de métricas que meçam continuamente a saúde da comunidade ligada ao projeto. Pode ser analisar o crescimento dos contribuidores ao longo do tempo, a taxa de retenção dos membros existentes na comunidade, o tempo necessário para integrar um novo membro, ou para um contribuidor ser produtivo, o tempo até ao primeiro envio, ou a análise das taxas de conversão da comunidade de utilizadores à população contribuidora. E todas estas métricas podem ser um indicador da qualidade e integralidade da documentação. É possível um novo contribuidor rever a documentação e saber como pode contribuir e ser produtivo sem muito esforço inicial. O último ponto a discutir é sobre os recursos. Mencionei antes que trabalho com a comunidade Chaos. É um projeto que fala das métricas de código aberto. Tentamos criar uma linguagem padrão e propomos um conjunto de métricas para monitorizar coisas como a saúde e a sustentabilidade de projetos. Se estiver a iniciar um programa e procura um sítio para obter ideias e ler sobre como outras pessoas implementaram métricas em projetos de código aberto, pode começar aqui.
Obrigada, Sofia! Agora que já conhecemos as métricas, sabemos porque são úteis e o que queremos fazer com elas, temos de começar a pensar na forma de as medir. A investigação da Dora usou inquéritos, o que é ótimo se tiver 7 anos, e milhares de equipas e muitos pontos de dados. No entanto, se for só para si, está sujeita à parcialidade. Pode enfrentar a parcialidade na definição da frequência. Se teve uma falha muito grande e ocorreu no TechCrunch, e toda a gente fala disso, pode ter uma ideia desproporcional da taxa de falhas de alterações, que não se reflete nos dados do sistema. Sempre que possível, é importante utilizar os dados do sistema. E a boa notícia é que dispõe de todos os dados necessários para calcular estas métricas. A má notícia é que estão em milhares de locais diferentes. Pelo que começamos o projeto de 4 essenciais. O projeto de 4 essenciais foi criado para automatizar a recolha, a manipulação e o cálculo de 4 métricas essenciais. O desafio enfrentado ao criar o projeto de 4 essenciais foi que os programadores utilizam vários tipos diferentes de ferramentas e ambientes para trabalhar. Então, como captamos os dados de todas as ferramentas diferentes? Como consideramos ferramentas que nem conhecemos? A solução foi criar um alinhamento generalizado que recebe os eventos do webhooks brutos e os integra na base de dados. O instalador pré-definido foi criado para funcionar com BigQuery, mas pode incluir qualquer base de dados de SQL. O mapeamento de dados é a chave deste projeto. A tabela bruta de eventos é essencialmente um registro DevOps. À medida que os dados passam no webhook e atravessam o sistema ETL, tudo flui para esta tabela de eventos brutos. Deve conter cada evento relacionado com o desenvolvimento, implementação e gestão de incidentes. Em caso de dúvida, insira na tabela, pois não sabe quando será necessário. Na tabela de eventos brutos, criamos estas 3 tabelas dimensionais derivadas, alterações, implementações e incidentes. Com as entidades, calculamos 4 métricas essenciais. Fazemos isto em SQL para facilitar a atualização dos guiões. Incluir ou excluir eventos diferentes dos seus incidentes, por exemplo. Se classificar alguns eventos como incidentes com base numa etiqueta, ou talvez um tipo de erro nos registros, então irá incluí-los nos incidentes. Mas se mudar de sistemas, pode querer atualizar de forma um pouco diferente. É muito fácil quando apenas altera a declaração where em SQL. É muito difícil se tentar voltar atrás no tempo e olhar para um evento que nunca chegou a enviar. Ou pode ou não estar ainda nestas ferramentas diferentes. É por isso que fazemos tudo em downstream, para poder calcular as alterações e as definições de modo a comparar coisas comparáveis de forma consistente. Chegamos ao painel dos 4 essenciais. É o painel deste projeto. Temos um novo modelo em modo escuro para breve, que vai ser divertido e entusiasmante. Aos cantos temos
registros diários que mostram o desempenho de hoje e ontem. O que isto tem de bom é que funciona como um sistema de aviso antecipado pela direção da tendência. Se tem uma experiência a decorrer, se teve muitas falhas nos lançamentos e está a fazer testes completos, pode esperar uma descida na tendência da taxa de falhas de alterações. É uma boa forma de obter feedback antecipado sobre se está no caminho certo ou não. Agora, ao meio, temos todas as métricas agrupadas dos últimos 3 meses. São métricas macro. É boa ideia compreender o que significam para a organização ao longo do tempo. Por isso, temos estes conjuntos grandes, agrupados de acordo com a investigação da Dora. Isto provém do relatório do estado de DevOps e sairá outro brevemente, pelo que os grupos podem mudar ligeiramente. Nessa altura atualizaremos o projeto de 4 essenciais, mas não confiem em 100%. Pois podem não ter os mesmos recursos que têm os melhores contribuidores. Ainda assim, é bom para compreender onde tem de investir esforços para melhorar os seus DevOps, para que quem contribui para o projeto possa ser integrado com facilidade e os utilizadores não enfrentem muitos problemas. Assim, recomendo que comecem e participem. Vejam o projeto de 4 essenciais, podem instalá-lo, está no GitHub, basta executar o script, é em Terraform, pelo que faz coisas mágicas. Também temos uma publicação no blog para ler mais sobre o assunto. E por fim, se tiverem perguntas ou quiserem conversar, juntem-se a nós no Slack. Quero assim agradecer-vos e agradecer à Sofia. Obrigada, Dina, e obrigada a quem nos ouve.